Olá, gente boa! Bem-vindos novamente ao curso 49 Princípios para Sair da Crise, na aula 17, e falaremos sobre o princípio número 10, da circularidade. Na aula anterior, vimos uma espécie de pré-requisito para entender a importância da circularidade, que é a noção de causação linear para causação recíproca. Nessa aula nós veremos como essa noção de reciprocidade ela influencia a forma como a gente enxerga o mundo e, de certa forma, inclusive a própria geometria. A forma como nós enxergamos o mundo afeta a geometria vai afetar o nosso mundo concreto, nosso mundo real, que por sua vez afeta a forma como nós vemos o mundo. Então nós vamos fazer um movimento que é do quadrado para o circular. O princípio cartesiano do quadrado para o princípio sistêmico da circularidade. Conjunto de princípios das partes para o todo, esse é o princípio de número 10, o princípio da circularidade. Pois consultemos o Aurelião para ver o que ele nos traz de curiosidade sobre essa ideia do círculo e do quadrado, mas muito mais do que apenas o quadrado. Um conjunto de ideias que fazem sentido juntas. As ideias da reta, do retângulo, do quadrado e da caixa. Bem, uma reta é um traço que segue numa única direção, sem curvas ou ângulos. Então, uma reta mostra o pensamento linear, a causação linear, num único sentido. Ela vem do latim rectus, recta, rectum, regido, governado ou direito, ou seja, tem um comportamento reto, ou seja, tem um comportamento direito. É aquilo que é bem regido. Então, assim, vai daqui para lá, bem regido. Não tem curvas, não tem atalhos, não tem voltinhas. É direto, é direito, é bem regido. Né? Então, dá uma noção, vejam, essa noção de reta dá uma noção de controle, de fazer as coisas corretas. Já retângulo é o que tem ângulos retos. É um quadrilátero cujos ângulos são retos. Um quadrilátero equiângulo, ou seja, que os ângulos são iguais. Vem do latim rectum, que é de reta, mais ângulos. Um canto ou um ângulo reto, que vem do grego ânquilos, ou seja, ângulo vem de ânquilos do grego dobrado. Então é dobrado bem certinho, ok? Então, o retângulo é um tipo de figura em que tem os seus ângulos bem certinhos, bem retinhos, tá? Em 90 graus. Já o quadrado é uma noção ainda mais avançada do que o retângulo, porque ele é ainda mais perfeito. Quadrado é o que foi cortado segundo ângulos retos também, né? Mas do latim quadrare, tornar simétrico, esquadrar. De quator, 4, o número simbólico da estrutura rígida. Então vejam, quadrado vem de 4. 4 é simbolicamente uma noção muito antiga de que o 4 é o símbolo da estrutura perfeita, o símbolo da estrutura rígida, que não cede. Então, reto, direito, correto, não cede. O quadrado, direito, correto, não cede. Tá? E a caixa é uma noção aí espacial da replicação dos retângulos e dos quadrados. É um receptáculo destinado a guardar ou transportar objetos e vem também do latim capsa, uma caixa em que os romanos guardavam os livros, quer dizer, algo muito antigo, né? Que vem de capere, caixa, capsa, capere, pegar, agarrar ou tomar. A possibilidade de colocar as coisas todas juntas, né? Os livros, os pergaminhos, e pegar tudo junto, agarrar tudo junto. Então é uma forma de agarrar todas as coisas juntas. Né? Então, essas noções são noções que andam juntas do ponto de vista do paradigma cartesiano. Então, o princípio do quadrado, que é uma espécie de noção simbólica do cartesianismo, por que ela é importante? Todo paradigma tem certas ideias geométricas preferenciais. E tanto o paradigma tradicional quanto o novo paradigma tem as suas preferências.
As ideias geométricas da reta, do retângulo, do quadrado e da caixa, que estão todas associadas a uma noção de ortogonalidade, ortogonal, ou seja, uma cruz perfeita, ortogonalidade, né? Ou seja, os 90 graus, se enquadram essas noções cartesianas e newtonianas. Por quê? Porque a matemática utilizada por Newton e a noção de plano cartesiano são noções que nascem junto com todas as ideias filosóficas associadas. Então, a geometria analítica, que é uma geometria plana, em duas dimensões, do que se chama espaço euclidiano ou espaço cartesiano, né, elas estão associadas a essa famosa frase: a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, essas noções geométricas, da importância da reta, da otimização, elas estão associadas a enxergar esse mundo 2D, em duas dimensões. Porém, o que se pode observar de importante? A linha reta não é uma geometria clássica da natureza. Ela só é frequente no mundo humano apartado da natureza. Então, assim, quando se estabelece o pensamento cartesiano e a proeminência dele mesmo, em que se estabelece essa noção de que as coisas retas, as coisas lineares, as coisas controladas, as coisas direitas, ela estabelece um tipo de mundo humano que vai aos poucos se afastando e se apartando da natureza, até por causa das próprias noções de Bacon, de controlar a natureza, estar acima da natureza, e ela é fundamentada por essa noção de plano cartesiano, em ângulos retos baseados no eixo x e y, que é como nós medimos o espaço em duas dimensões. Se estabelece, então, para fazer essa medida, uma medida abstrata do plano euclidiano, do plano em duas dimensões, se estabelece através de coordenadas para representar espacialmente as retas e os planos. Qualquer ponto de coordenadas x e y, x maior que zero, y maior que zero, que, por exemplo, x igual a 1, y igual a 2, faz com o ponto 0, 0, que é o início do plano cartesiano, qualquer ponto com o ponto 0, 0 sempre vai fazer um retângulo. E os retângulos e os quadrados, eles começam a ser importantes. Por quê? Porque ele é a figura geométrica de mais fácil cálculo de área. Então, o cartesianismo e Newton, eles têm uma preferência muito especial por enxergar o mundo por quadrados, porque o quadrado é o elemento mais fácil de ser calculado. Os outros têm há uma certa dificuldade. As figuras geométricas curvas, elas têm uma dificuldade de ser calculada a sua área. No entanto, o quadrado é muito simples, é a multiplicação de um lado por o outro. E com isso, tanto Leibniz quanto Newton, baseado nessa ideia do quadrado, criaram o cálculo diferencial, que é uma ferramenta matemática muito importante para a engenharia, porque ela leva em conta, entre outras coisas, a capacidade de calcular uma área sob uma curva a partir de infinitesimais quadrados. Então, o que acontece? Pô, a curva é difícil de ser calculada, mas se eu calculasse com base em quadradinhos muito pequenininhos e somasse todos esses quadradinhos muito pequenininhos, haveria um pequeno erro, mas como no infinito, num quadrado de tamanho infinito, esse erro se reduziria muito a tal ponto que ele seria desprezível. Então, esse cálculo dos quadradinhos, a quantidade de quadradinhos sobre uma curva qualquer que não é reta, ela nos leva a uma facilidade de cálculo dessa área a partir de um cálculo mais simples, que é o cálculo da área do retângulo. Então, isso impregnou-se tanto essas ferramentas matemáticas e essas noções, que a nossa cultura ela começa a ser muito influenciada e geradora de dois modelos mentais fundamentais, que são modelos mentais do nosso design. Em primeiro lugar, da propriedade privada, porque quando se passa da Idade Média para a Idade Moderna, e com o advento da propriedade privada e das passagens dessas propriedades para as gerações subsequentes, era necessário dividir essas propriedades. Antigamente só havia as grandes extensões de terra, os senhores feudais, etc. Mas quando isso começa a ser necessário de se dividir, a noção de propriedade privada estabelece a necessidade da divisão. Então, a necessidade da divisão, que não é uma operação matemática muito simples, muitos povos não têm essa operação na sua cultura,
por nós precisarmos dela, porque nós precisamos dividir as propriedades, nós precisamos operar a divisão. Então, assim, nós temos uma predileção pela divisão matemática justa, igualitária e simétrica por causa da propriedade privada. Então, nós demos uma grande ênfase para essa noção de divisão. E a divisão é feita sempre por linhas retas. Eu preciso dividir um terreno, eu traço uma linha reta para dividir ele em partes iguais. E o quadrado foi se estabelecendo em mais e mais lugares até que o quadrado faz parte da constituição de organizações sociais que nós montamos com base em hierarquia. Então, por exemplo, uma empresa que tem seus departamentos, cada um no seu quadrado. Então a gente chama as áreas dos departamentos essas partes menores de quadrados. Por quê? Porque a gente foi dividindo tudo na realidade com base em linhas retas e quadrados por causa do plano cartesiano que foi implementado de uma maneira muito importante na nossa cultura. Quando nós passamos para o paradigma sistêmico, nós começamos a preferir um outro tipo de geometria, um outro tipo de figura geométrica, que é a do círculo ou das formas orgânicas. Então, o que a gente vai observar? Na natureza se vê muito pouca linha reta, se vê muito pouco quadrado. O que predomina na realidade da natureza e dos povos originais são um design mais ecológico, mais biológico. As retas, os retângulos e as caixas são exceções da natureza e nos povos originais. A tônica do design da natureza ela é orgânica, e por orgânica entendemos baseada na curva e no círculo. Já os povos originais que nunca se interessaram muito por divisões, como não existe divisão, muitas vezes não tem nem a operação matemática da divisão, não existem propriedades privadas e individuais, não existem casas quadradas, porque se preferem as circulares, octogonais ou ovaladas. Por quê? Porque ela tem esse design circular, ele permite uma série de vantagens ecológicas e de bem-estar de vida, porque ele aumenta uma casa circular ou ovalada, ela aumenta a superfície de contato com o sol, por exemplo. Outro aspecto é ele permite um número muito maior de pessoas reunidas para conviver. A convivência ela é circular, porque a convivência dos povos, as pessoas assim, na sua circulação, veja a palavra circulação, as pessoas circulam dentro das casas. Se elas circulam, elas fazem movimentos circulares, então elas não ocupam os cantos. Então, assim, um quadrado não é muito natural, não é muito intuitivo. Então, os povos originais usam essas casas ou vivendas circulares, inclusive porque ali circula melhor a energia. Então, o ecológico, o recíproco, o mútuo, as curvas, as espirais e os fractais, e em última análise, os circulares, a noção circular, é que é uma ênfase predileta do pensamento sistêmico do novo paradigma. O círculo, que energeticamente ou simbolicamente não tem começo ou não tem fim, é o símbolo do eterno e do infinito, do sem fronteiras, símbolo do dar e receber, do retorno, do ciclo e do permanentemente em transformação. Então, com base nessa noção de circularidade, isso nos traz algumas coisas bastante instigantes. Por exemplo, a seguinte questão para refletir. A você parece a arquitetura das cidades modernas e da maioria das civilizações ditas avançadas, não parece que seja uma arquitetura quadrada? Vemos muitos prédios com terrenos e quarteirões retangulares. Por que você acredita que esse é um padrão adotado? Então, colocado de outra forma, a gente olha para as cidades, né? Para o plano das cidades, para os mapas das cidades. Nós olhamos as ruas retas, nós olhamos os quarteirões quadrados e retangulares, nós vemos os terrenos retangulares ou quadrados, e nós vemos casas quadradas. Da onde vem isso? Por que nós adotamos esse tipo de noção? Porque isso não é em todo que é lugar, é na nossa civilização ocidental. Porque em vários outros povos não é assim. Por que você acha que esse padrão foi adotado além daquilo que a gente já explicou? Mas, além disso, por que mais? Então, nessa aula, vimos a noção de uma geometria predileta
que influencia a nossa cabeça, influencia a forma como a gente projeta as coisas no mundo, que é do quadrado para o circular. Então, a base cartesiana da geometria quadrada para a base sistêmica da geometria circular. Na próxima aula, nós veremos o princípio de número 11, o princípio da rede. Te espero lá na aula 18 e falaremos mais aprofundadamente sobre esse princípio da rede. Te vejo lá.